do agrotóxico na agricultura. Quais os prós e contras? Até que ponto esse produto pode prejudicar a saúde do homem? E quando se decide por uma alimentação mais natural com o uso dos orgânicos? E quando a agricultura familiar tem papel importante nesse processo? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora. O estado de São Paulo ocupa a primeira colocação no país no quesito consumidor de agrotóxicos, tecnologia de produção menos dependentes desses produtos para a composição de sistemas de produção sustentáveis com menor impacto ao meio ambiente são estudados por diversos setores. A agricultura orgânica é um dos segmentos que mais cresce entre os pequenos produtores. Um processo produtivo em que não é permitido o uso de substâncias que coloquem em risco a saúde humana e o meio ambiente. Não são utilizados fertilizantes sintéticos solúveis, agrotóxicos e transgênicos. No Brasil, são mais de 11 mil produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. E a gente veio na propriedade da família da Priscila e do Giancarlo para conhecer como é produzido todos aqueles produtos que nós mostramos agora na feirinha. Giancarlo, olhando assim, parece que é uma horta comum, uma produção comum. O que tem de diferencial nesse processo? O maior diferencial do processo do orgânico para o convencional é o trato que a gente faz no solo. É todo um processo feito antes de plantar, a gente trata a terra, independente do que você for plantar nela ou não. Então você tem um cuidado com a terra, principalmente na rotatividade de culturas, onde cada cultura tem uma necessidade maior de nutrientes, então você fazendo rotatividade, você não esgota o solo de um nutriente só. O preparo da terra é feito de modo diferente. Após feita toda a colheita dele, que dura mais ou menos de 3 meses, mais ou menos, a gente pica ele, passa a rotativa, pica toda essa folhagem que sobra, reaproveita no solo, deixa descansar um pouco, né, para que apodreça a folhagem, e depois planta um outro tipo de cultura que como se diz, utiliza os mesmos nutrientes que o brócolis precisou para poder estar crescendo. Após o brócolis, geralmente pode plantar um alface, você pode estar plantando, no caso, cenoura, né, que são raízes, mas de preferência, nunca plante a mesma cultura durante pelo menos 6, 7 meses. O composto orgânico vem direto daquilo que sobra da produção. Geralmente é usado esterco, ou de vaca ou de frango. Aí o pessoal comenta muito, mas o esterco de frango tem química. A gente compra essa cama de frango, esse esterco, manda fazer análise para ver se não tem nenhum tipo de resíduo que possa ser prejudicial. Desse composto a gente mistura ele no meio de palha e depois joga no canteiro, joga na terra e bate com a rotativa para estar incorporando. Se a gente capina, essa capinzinha fica por cima do solo, na próxima plantio que a gente for fazer, bate de novo, né, passa a rotativa, bate de novo no solo, ele se torna um composto de novo para o solo, ele volta para o solo em forma de adubo. Apesar de muitos consumidores desconfiarem dos produtos orgânicos, há normas e certificações que são exigidas. A base do orgânico, quem dita é o governo. O governo já tem as leis que ele mesmo criou, né, que o que é permitido e o que não é permitido de forma alguma. Né? Primeiro que é o trato da terra, tem muitos compostos químicos que não pode ser usado. Para ser orgânico também, todo funcionário tem que ser registrado. A água utilizada, ela tem que ter análise de água, análise de solo. E no caso, a utilização da água tem que ser monitorada pela CETESB. Tem vários tipos de certificações. Uma é por empresa, por auditoria, que são empresas que você tem uma taxa anual, claro, né? E que eles vem um auditor na sua propriedade para olhar o livro caixa, para olhar todo o processo que é feito, o histórico do que foi feito no sítio. Tem a auditoria, certificação por OPAC, que são grupos que se formam quando um grupo visita o outro, um grupo vigia o outro. Todo produto orgânico é rastreável.
Um exemplo, e de quem é esse brócolis? É você que planta? Não. Quem que planta? É o meu vizinho. Cadê o certificado dele? Está aqui. Se algum dia eu quiser conhecer a propriedade, eu posso? Ele não pode negar. Todo orgânico, propriedade orgânica, pequena, média ou grande, eles são obrigados a deixar ser aberto à visitação. O produtor rural conta que a demanda vem da exigência do consumidor. Quando começou com o chuchu, só começamos a vender só o chuchu para atacado. E o atacadista, ele necessita de variedade. Né? Só que no caso, na época, era uma pessoa só tomando conta, que no caso era meu tio na época, só ele tomando conta. E agora não, o atacadista ele comprava o chuchu, só que ele queria, por que você não planta uma cenoura? Por que você não planta uma beterraba, uma cebola? Planta que a gente compra. Aí começou assim o início da história. Foram plantando várias culturas porque o atacadista ia pedindo, né? Agora, numa plantação comum, se fala muito em reduzir perdas. E vocês, como vocês conseguem reduzir essa perda? E o que se perde é usado de que maneira? As perdas existem, né? Principalmente pela beleza. Infelizmente, hoje em dia, o consumidor ainda vai muito pelo que ele olha, né? A qualidade, às vezes, a cenoura, um exemplo é a cenoura. A cenoura, a turma gosta de um padrão médio. Mas no canteiro, às vezes, tem cenoura pequena, tem cenoura grande, na mesma quadra, dá vários tipos de tamanho diferente, né? Independente, assim, do tipo de semente que você usa ou não. É mais o manejo. Mas o que acontece? Quando ela passa muito grande, a gente não tem mercado para ela. Então a gente acaba deixando no canteiro, passa o trator por cima e para virar adubo de novo. O combate às pragas também é feito de forma bem natural. É feito um macerado de pimenta, com folha de primavera, pimenta do reino, pimenta vermelha, é feito um macerado diluído em álcool, deixa curtir um pouco, né? E depois a gente dilui na água e pulveriza. Se caso esse processo, que é um processo caseiro, com produtos naturais, não consiga resolver a praga, aí infelizmente a gente tem que descartar essa quadra. Muitas das pragas é por falta do solo estar pobre em nutrientes, né? Se um solo é um solo estabilizado, um solo com nutrição, a planta cresce forte, cresce vigorosa. Na produção orgânica, o cuidado com a água é essencial. O uso racional do produto e a garantia da qualidade é uma outra preocupação. Para poder canalizar essa água, você tem que ter uma autorização da CETESB. A gente já entrou com a autorização, já obteve a autorização, né? Está sendo tudo o processo feito. Então a gente faz um tanquinho, seria no caso, né? E utiliza essa água. E no orgânico tem que ser feita análise de água a pelo menos cada 6 meses, no máximo. E o que dizem os especialistas sobre a produção orgânica? Será que os agrotóxicos, também chamados de agrodefensivos ou agroquímicos, são os grandes vilões? Os agrotóxicos são considerados extremamente relevantes no modelo de desenvolvimento da agricultura no país. O Brasil é o maior consumidor do produto no mundo. No setor agrícola, são destinados ao uso dos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens e nas florestas plantadas. Por isso, o Meio Ambiente foi conversar com um especialista sobre o tema. Em que momento ele se tornou vilão? Bom, na verdade o agrotóxico a gente começa sempre falando que essa própria denominação de agrotóxico só existe aqui no Brasil. Ele é um agroquímico e é um produto usado para controlar doenças e pragas que ocorrem nas culturas. E essa denominação, essa história de vilão acabou surgindo por um pouco de falta de conhecimento, falta de educação da própria população brasileira. Desde o início da cadeia, lá na ponta, no meio rural, até a parte do consumidor final. Então, qualquer produto, se usado em excesso, ele é tóxico, ele é problemático, ele vai causar contaminação no ambiente, enfim, ele vai trazer problemas. Você hoje não utilizar agroquímicos implica em você não produzir alimentos em quantidade e em qualidade suficiente para atender a população que a gente tem hoje, não só no Brasil como no resto do mundo. Lembrar que o Brasil hoje é um dos grandes produtores e exportador de produtos agrícolas. E isso se deve justamente em função dos agroquímicos, que agora a gente aprendeu que não é agrotóxico. Exatamente.
Então, não só os agroquímicos, mas também fertilizantes químicos, enfim, qualquer produto que é levado para uma lavoura, ele tem que ser levado com critério. Então, a gente recomenda sempre que você tenha o resguardo de um técnico, um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola, subsidiando o uso desses produtos na produção agrícola. Agora, quando você fala em falta de informação lá no início da cadeia, foi no momento em que o produtor resolveu, por exemplo, colocar um pouco mais de química naquela plantação, naquela cultura? Em que momento isso começou a ficar mais nítido? Bom, a partir da década de 70, principalmente, né, você tem aí um incremento da produção agrícola brasileira e essa maior utilização dos produtos no campo. No Brasil, há um grande número de normas legais. O referencial legal mais importante é a Lei 7.802, de 1989, que rege o processo de registro de um produto agrotóxico, regulamentado pelo Decreto 4.074 de 2002. A legislação ela é bastante abrangente, lógico, nós temos algumas deficiências, ela precisa ser constantemente atualizada, mas o que falta principalmente é fiscalização. E quando a gente fala em fiscalização, não é só fiscalização do setor público, mas também do setor privado. Então aí o consumidor ele também tem que saber exigir melhores produtos e certificações para que ele tenha plena certeza de que ele está consumindo um produto seguro. Mas dá para usar o produto químico e minimizar esses impactos? A gente tem que ter a utilização de acordo com os critérios que são definidos pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Saúde, em consonância então com uma recomendação agronômica para você utilizar a menor quantidade possível desses agroquímicos e para você respeitar o que a gente chama de período de carência, que é o tempo entre a utilização desse produto e a sua colheita para encaminhamento ao mercado para o consumo humano. A segurança com a informação e o manuseio correto dos agrotóxicos é um trabalho feito no estado de São Paulo pela CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria da Agricultura. Então, se você vai plantar algo, verifica primeiro quais são as variedades mais resistentes, né, que pode evitar que tenha menos ataque de pragas ou doença. A gente primeiro tem que fazer uma análise geral antes de estar cultivando o que a gente pode estar fazendo para diminuir esse uso defensivo. O acompanhamento técnico para o uso do defensivo agrícola é essencial. Para adquirir esse produto é muito importante que você tenha um acompanhamento técnico, né? Esse técnico é um técnico habilitado, normalmente um agrônomo, né? Engenheiro agrônomo, né? Ou técnico agrícola, às vezes no caso, né? Mas normalmente o engenheiro agrônomo ele vai verificar, vai visitar a sua lavoura, vai estar acompanhando e vai identificar a real necessidade sua de determinado agrotóxico e vai emitir o receituário agronômico para você. Você só vai adquirir um produto defensivo agrotóxico tendo esse receituário agronômico. Não é simplesmente chegar numa loja especializada e comprar esse produto assim, eu quero tal, não é assim? Não. Você vai precisar ter um responsável técnico, né, esse agrônomo, que vai emitir para você o receituário agronômico. Essa pessoa vai estar acompanhando a sua lavoura, né? Então ele vai ter condições de identificar exatamente qual é a praga e vai ter todo o conhecimento técnico para indicar o produto que possa fazer o controle daquela determinada praga ou doença. Para o órgão estadual, a preocupação com o meio ambiente também é com a saúde de quem manuseia os agrodefensivos. A gente tem uma preocupação grande em relação aos impactos, em relação ao aplicador, ao agricultor, né? E em relação ao meio ambiente. O que ocorre, né? Quando você faz uma pulverização, a aplicação de um produto, né? Você faz em locais abertos, né? Tá? E esse produto, o ideal seria esse produto ser depositado sobre a planta ou sobre o alvo, né? Já diretamente a praga, a doença, para combater, né? Com aquele objetivo, né? De combater a doença ou a praga. Mas o que acontece? A gente pulveriza e sempre atinge a área maior. Então, no atingir essa área maior, então esse produto vai chegar até o solo, esse produto também vai ficar em suspensão no ar,
né? Então, o fato dele atingir o solo, né, com umidade e tudo mais, ele pode chegar a atingir, contaminar também, né, recursos hídricos, né? O fato dele ficar no ar, né, ele pode chegar até as aves, né, tá? Então, pequenos animais também, ele pode atingir pequenos animais. E quando a gente fala de pragas, numa lavoura, a gente só não tem os insetos ou os que trazem prejuízo. A gente tem uma diversidade de espécies ali e a gente encontra, aliás, muito mais uma fauna, né, benéfica para a planta, né, do que realmente aquilo que deve ser combatido. Então, a partir do momento que a gente usa o agrotóxico, a gente também está aplicando em cima desses seres vivos e também está atingindo solo, água e ar. Então, a gente deve tomar cuidado para fazer a aplicação da dose correta, nos horários também. Vamos pegar os aspectos de aplicação, né? Então, você vai fazer que seja uma pulverização, porque a gente encontra também os agrotóxicos em várias formulações. Pode ser pó, né? Pode ser em iscas, mas vamos falar da forma líquida, quando você pulveriza, né? Quando você pulveriza, aí o que ocorre? Se você estiver pulverizando no momento de temperatura alta, boa parte disso que você está pulverizando pode evaporar, ir para o ar, não vai atingir a planta. Ao contrário, se a umidade também estiver alta, né, pode haver uma concentração maior disso na planta e também ficar no solo, e isso ir penetrar no solo e para os recursos hídricos, né, tudo mais, afetar aí águas subterrâneas, né, isso a gente pode ter também algum problema. A gente tem que verificar as condições desse equipamento, né, que você vai aplicar. Então você tem que regular esse equipamento, porque assim, você vai caminhar com o equipamento pulverizando e você tem que saber a quantidade de produto que você está colocando em determinada área, né? Nem mais, nem menos. Então, a gente, antes de aplicar, é feito alguns ensaios para calibragem desse equipamento. Então, a gente passa algumas informações sobre a velocidade de aplicação, o tipo de bico, né, por onde vai sair as gotas, né, que é mais adequado para atingir o alvo. Com todas essas informações, a gente pode reduzir volume. E, além disso, da calibragem do equipamento, as condições do equipamento de manutenção. Às vezes, o equipamento ele não pode estar com vazamentos, né? Então, verificar todas as condições técnicas aí do equipamento, deixar em dia, né? Os horários da aplicação, né? A gente falou um pouquinho anteriormente, né? Então, você não vai aplicar ao meio-dia. Temperaturas altas, você não vai aplicar com ventos fortes. Porque com ventos fortes você está direcionando para o seu alvo e o vento está jogando fora ali da área da lavoura. É o que a gente fala, está causando uma deriva grande, né? O nível de toxicidade, né? Tá? O impacto que uma, duas gotas desse produto pode dar no meio ambiente, né? Ela é bem maior do que, às vezes, o que 1 litro de determinado outro defensivo possa, né, trazer prejuízo. Apesar do país ser campeão no uso de agrotóxico, o técnico acredita que há uma tendência para o caminho inverso com o aumento do uso de defensivos biológicos. A gente tem sim, né, tido uma procura maior, né, mas mais os pequenos mesmo, né, os pequenos produtores. Então, aquela ideia da produção dos produtos orgânicos, né? Tá? Os produtos orgânicos ou seja aqueles, né, agroecológicos com a redução do uso de defensivos agrotóxicos. Temos sim. E é uma tendência. É uma tendência. O produtor também tem determinadas dificuldades porque é ele que faz a aplicação. Então ele também fica muito exposto, né, à aplicação do agrotóxico, do defensivo. É claro que a gente tem uma série de medidas, tem os equipamentos de proteção individual. São obrigatórios os equipamentos? São obrigatórios. Tudo é regulado pelo Ministério do Trabalho. A gente tem uma norma regulamentadora, né, a NR31, né, que deve ser seguida. Então o agricultor também ele está preocupado em diminuir a exposição dele a esses produtos. No próximo bloco, o Meio Ambiente mostra como a produção orgânica chega até o consumidor. Da propriedade da família Yamamoto para a feira.
essa é a intenção dos produtores. 2 vezes por semana, o casal vem a Campinas e traz frutas, verduras, legumes e hortaliças que vão direto para a mesa do consumidor. Priscila é quem conta como o orgânico começou a conquistar o público. Quem ajudou a gente foram os próprios clientes, que eles compravam, falavam assim, nossa, mas isso dura. Aí esse contato dele na feira, perguntar como que funciona, né, entender como que é o sistema orgânico. A gente foi angariando novos clientes, porque os próprios clientes falavam assim, mas isso é mais fresco, né? Mas o orgânico está durando mais, tem certeza que isso é orgânico? Aí a gente explicava todo o processo de como era feito e que era super fresco, né? Então as coisas da feira, elas foram colhidas no máximo um dia antes, né? As verduras. Tem coisa tipo aqui em Campinas, como a gente faz uma feirinha a partir das 17 horas, tem coisa que a gente consegue trazer colhida do dia. Então assim, é quase do campo. Ela lembra que tem variedade em todas as épocas e enfatiza a durabilidade dos produtos. O orgânico ele tem essa coisa de rotatividade, então a gente tenta trabalhar mais com o que tem na época. Porém, hoje como tem bastante avanço, né? Então os clientes eles querem comer de tudo naquela época, né? Então, só que hoje em dia tem o que eles falam de cultura em ambiente protegido, que são as estufas. Então a gente acabou investindo também nisso. Então agora a gente já está com esse processo das estufas, começando a produzir em estufas. Mas até agora toda a produção era no campo. Eu estou vendo aqui que vocês vendem a cenoura com o talo, vende a beterraba com a rama. Por que isso? Porque tudo é aproveitável, né? Além de ser aproveitável e saboroso, ele tem muita vitamina. Né? E como a gente traz isso fresco, porque assim, eu falo assim, tem gente que traz até as crianças para mostrar a rama. Tem cliente que vem e fala, olha filha, olha como a beterraba nasce, ela tem uma raminha. No mercado, em outros lugares não tem, porque depois que você colhe, ela continua respirando a planta, então ela continua absorvendo, tirando água. Então, por isso que eles acabam cortando para interromper esse processo. Como é fresco, a gente traz e as pessoas podem utilizar isso aqui em suco, farofa, e a gente troca a receita. As pessoas me mandam mensagem no WhatsApp, olha, tem uma reportagem de orgânico, olha, você viu que tem isso. Então, tem uma relação próxima e a gente busca isso, uma relação do campo com o consumidor. Para quem quer experimentar um orgânico, há toda uma expectativa quanto ao sabor também. É a primeira vez que eu venho. Eu segui eles no Facebook, daí eu sempre queria vir e não dava. Daí hoje deu tempo, eu vim, passei aqui para comprar o que eu preciso, né? Qual foi a sua primeira impressão, assim, ao ver os produtos? Eu achei tudo maravilhoso, todos lindos, né? Que é um produto que você não vê assim, com avaria, com um defeitinho. Então eu gostei muito. Agora é esperar o sabor. Esperar o sabor. Fazer para poder experimentar, para ver se aprova, mas eu acho que aprova mesmo. Já essa consumidora adepta aos produtos orgânicos garante que a família aprova. Quando eu já vejo o produto, eu já me interesso a comprar porque é um produto diferente, né? Não tem agrotóxicos, né? É um produto saudável. Né, é bem diferente do produto que tem agrotóxico. Como eu nasci em fazenda, né, e a gente já teve assim, sabe, a oportunidade de comer frutas, verduras que vêm nascendo, né, com o tempo. Nada assim que vai, né, que a gente tem pessoas que põem, né, a fruta para amadurecer mais rápido, para crescer mais rápido, para comer, né? Então é uma coisa assim que cresce. Né, pelo menos o que eu conheci, cresce naturalmente, nada de forçado. O sabor é diferente, não é como o sabor das outras verduras e legumes, né? É bem diferente. A família aprova? Sim.